Você já sentiu alguém observando você no escuro? Como se olhos antigos e sedentos atravessassem a cortina do tempo e mirassem diretamente a sua alma? Quando falamos sobre vampiros, imediatamente pensamos em Conde Drácula ou Vlad Tepes, que inclusive eu já falei aqui no canal sobre ele. Mas poucos ousam mencionar as verdadeiras forças que se escondem por trás desse vampiro. As três noivas, seus braços direitos, por assim dizer. Elas não são apenas belas criaturas da noite, elas são as mães do terror, as fundadoras do culto da escuridão e, acima de tudo, as predadoras mais letais da humanidade. Esse vídeo não é apenas uma informação, é um ritual de memória, um mergulho profundo do sangue da verdade. Vou conversar sobre elas aqui com vocês hoje, sobre as noivas do Drácula. Então, se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo e fica até o final para conhecer a história dessas vampiras. Bom, antes de Bram Stoker colocar a caneta sobre o papel, antes do mito tomar forma nos romances vitorianos, as lendas já sussurravam seus nomes, mas não em voz alta, apenas em murmúrios. Nos antigos registros do mosteiro de Sinagog, há anotações riscadas a fogo. Três sombras vestidas de desejo arrastam reis para a perdição. Cada noite, uma nova oferenda desaparece sob véus e promessas. Que Deus nos proteja do beijo vermelho. Bom, elas sempre estiveram lá, escondidas nos cantos da história, como manchas de sangue nas páginas do tempo. E essas vampiras, elas são mencionadas em vários registros, né? O pessoal que chega aqui, não, isso aí não existe, ele está inventando. Calma, guerreiro. No ano de 1256 d.C., no castelo de Bran, pastores relatam gritos femininos vindos da torre ocidental. Já em 1312, em cartas trocadas entre nobres de Valáquia, lê-se sobre uma tríade de musas que ofereciam juventude em troca de um pacto. No ano de 1450, monges abandonam o monastério de Poienari após as três mulheres que choram por dentro passarem por ali. Mas e como é que essas vampiras foram transformadas, narrador? Você disse que elas são noivas do Drácula. Sim, isso mesmo. Você acredita em coincidências? Bom, Drácula não acreditava. Cada uma de suas noivas foi escolhida a dedo por ele. Não só por beleza, tá? Mas por dor, por intensidade e pela sede da escuridão. Antes de servirem ao príncipe das trevas, elas eram vítimas, mas suas mortes não foram o fim, foram apenas a sua ascensão. Um filme que mostra um pouco dessa história é o filme Van Helsing, o Caçador de Monstros. Acredito que muitos aqui já tenham assistido, conheçam. Se não assistiram, recomendo que assistam, pois ele menciona um pouco da história das noivas do Drácula, tá? Não assim de forma bem subjetiva, mas menciona. Bom, falando da primeira noiva, chamada Alera, que era conhecida como a cortesã da peste. Nascida no ano de 1348 na cidade de Florença, vendida como escrava sexual aos 13 anos durante o auge da peste negra, ela sobreviveu por um milagre ou por maldição. Foi encontrada por Drácula em um bordel infestado de cadáveres. Seu olhar, mesmo faminto e devastado, fez o conde parar. Ele a beijou e a matou. Depois a ressuscitou com seu próprio sangue. Alera foi a primeira, a que entende o prazer da dor, a que dança entre os ossos e os incensos. A segunda noiva, chamada Marisca, conhecida como a Bruxa Traída, filha de uma bruxa da Romênia, capturada pela Inquisição no ano de 1482, torturada por 7 dias, seus olhos foram arrancados. Mas no momento em que a fogueira começou, choveu sangue. Drácula assistiu à sua execução em silêncio e a libertou dos restos queimados. Com olhos novos e eternos, Marisca ganhou a visão do além. Ela não só vê o futuro, ela molda o desejo de quem a observa. E temos a terceira noiva, conhecida como Verona, a filha do medo. Nascida de um ex-tu-pro, né, para o YouTube não censurar o vídeo,
coletivo nos esgotos de Constantinopla, cresceu alimentando ratos com carne humana. Quando completou 19 anos, matou 21 homens em uma só noite. Drácula ficou fascinado pela selvageria da moça. Ele não a dominou, ele foi seduzido por ela. Verona é o medo puro, a essência da morte sem misericórdia, a noiva que nunca sorri. Mas, no caso do ritual, né, da transformação dessas três mulheres, existe um ritual chamado de Noite Rubra, né, pouco conhecido, tá? O momento da transformação, ela não é uma simples mordida, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, tem gente que ainda insiste em falar que é, não é, tá? As três, elas foram levadas até as criptas do castelo de Tirruta, e lá, entre espelhos negros e velas de gordura humana, Drácula ofereceu o seu sangue. Elas beberam, gritaram, morreram e renasceram, ou seja, elas foram mordidas, sugadas e depois o conde passou o sangue modificado com o seu próprio sangue para elas. Então elas viraram vampiras de fato, tá? Agora o papel das noivas na sociedade vampírica, porque muita gente acha que as noivas do Drácula são só uma lenda. Não, elas têm papel na sociedade vampírica, assim como o próprio conde tem, tá? No mundo vampírico não há uma democracia específica, tá? Há ordem, uma hierarquia e, acima de tudo, sangue antigo. As noivas não são apenas companheiros do Drácula, elas são símbolos vivos do poder absoluto, tá? E muito respeitadas no meio sobrenatural, tá? Conhecidas como as Mães do Silêncio, as fundadoras da Ordem de Carmesim, que é uma seita que forma vampiras de elite, detentoras do direito de transformar seres humanos sem consulta à alta corte vampírica, pelo menos na época antes do tratado, eram conhecidas como as irmãs que se banham no pecado. Como assim, narrador? Elas tinham o costume de se banhar no sangue daqueles que elas matavam, tá? Bom, elas têm umas inimigas dentro da sociedade vampírica, assim como vários outros têm, né? Tem as facções vampíricas que eu já falei aqui no canal, foi o vídeo da semana passada. E eles têm uma guerra por poder, muito parecido com as facções criminosas que nós temos aqui no Brasil, tá? A facção Sombra de Caim, ela tentou assassinar as noivas do Drácula no ano de 1720. As noivas, por sua vez, eliminaram todos os membros em 3 noites. Elas acabaram com todo mundo, tá? Seus corpos foram encontrados costurados entre si em formato de cruz. Elas são bem cruéis, tá? Agora, quais são os pecados das noivas, né? Bom, pessoal, cada pecado é um massacre, uma demonstração de que não há limites para elas. Tem um especial conhecido como a Noite dos Espelhos Quebrados, que aconteceu no ano de 1655, um baile em Paris que terminou com 400 mortos. Todos refletiam seus medos nos espelhos antes de serem despedaçados. Isso foi praticado por elas, tá? Outra situação bem interessante foi o massacre de Dubrovnik, que foi no ano de 1782. Um convento inteiro desapareceu e sobrou apenas os véus flutuando. Também foi atribuído a elas. E por último, a chacina de Veneza submersa, no ano de 1810. Elas fizeram um mar se encher de sangue. Dizem as más línguas que até hoje o Grande Canal tem um ponto onde a água é rubra, tá? E outros 4 serão descritos, né, em breve aí para vocês. Bom, questão aí da imortalidade corrompida das noivas, né? Muitos acreditam que o tempo destrói todas as coisas, mas ele só fortalece aquilo que já nasceu podre. É um costume dos vampiros falar sobre isso, né? As noivas não apenas sobreviveram ao tempo, elas evoluíram. Hoje, elas caminham entre nós com a perfeição de uma mentira bem contada. E o mundo moderno, cego pela própria arrogância, não as reconhece mais. Elas se adaptaram muito bem ao século XXI, assim como todos os outros vampiros, tá? A Lera, por exemplo, ela comanda o império da moda clandestina em Milão, onde modelos desaparecem após desfiles. Mariska, por outro lado, se apresenta como uma guru esotérica em Praga. Seus seguidores se tornam lacaios. Nenhum deles dorme mais. Por outro lado, Verona se esconde como artista de arte moderna. Suas obras feitas com sangue humano estão espalhadas por museus underground em Berlim. Olha só, todas elas estão infiltradas aí no meio da sociedade humana até hoje, tá? E usam a internet como ferramenta. Para vocês terem uma ideia, surgiu uma seita secreta chamada As Filhas do Véu, tá? E nada mais são do que as jovens eram atraídas por fóruns obscuros, né, com um convite, dizendo assim: quer viver para sempre? Quer ser desejada por todos? Deixe que o beijo delas te encontre.
Era essa a mensagem que elas mandavam, tá? Bom, um ritual digital transmitido em lives privadas para membros pagantes, né? Alguns dos iniciados são encontrados mortos com um sorriso nos lábios e os olhos virados. Era assim que elas retribuíam o favor. Então você que fica aí na internet, cuidado, tá? Você pode receber um convite desse aí. Agora, o perigo oculto, né? Bom, essas vampiras, pessoal, elas têm uma beleza hipnótica, né? É uma porta de entrada. A verdadeira armadilha está no silêncio, na ausência do reflexo, na ausência da alma. Algumas pessoas relatam ter encontrado as noivas do Drácula, né? No ano de 2021, na cidade de Praga, desaparecimento de 4 jornalistas investigativos após uma entrevista com uma mística das sombras. Isso saiu nas mídias de lá, né? No ano de 2023, em São Paulo, câmeras de um prédio abandonado captaram uma mulher loira flutuando entre os andares. 2 adolescentes desapareceram no mesmo local. No ano de 2024, em Istambul, um homem afirma ter sido beijado por uma mulher que sumiu em pleno dia. Seus pelos embranqueceram no mesmo instante. Alguns relatos aí de pessoas que viram essas vampiras, tá? Bom, a questão da marca delas. As vítimas das noivas geralmente são marcadas com um símbolo que só aparece sobre a luz negra, tá? Esse símbolo é um círculo com 3 garras verticais. Estudiosos vampíricos chamam isso de a marca do reverso, um selo que indica que aquela alma jamais poderá ser libertada, nem pela morte. Bom, ocorreu uma situação também onde alguns investigadores perderam o juízo, né? Vou explicar. O Dr. Andrei Ionescu, né, que é um parapsicólogo romeno, ele passou 3 meses estudando os casos das noivas e terminou internado. O cara ficou doido mesmo, afirmando ouvir 3 vozes cantando na sua cabeça. Sua última frase antes de arrancar os próprios olhos foi: elas voltaram, e dessa vez não querem só sangue, querem o mundo inteiro para amar e devorar. Bom, existe também uma profecia que fala sobre as noivas, né? Que diz o seguinte: o que será que acontece quando as lendas se cansam de sussurrar e decidem gritar? Existe um manuscrito de Carmesim, que é um texto do século XV, que foi escondido sobre o altar da Capela do Caos em Viena. A profecia fala o seguinte: quando 3 luas morrerem no mesmo céu, as filhas do dragão se erguerão. O sangue da terra ferverá e os espelhos não mais esconderão os monstros. Isso é muito interessante. Alguns astrônomos anunciaram que em outubro de 2025, ou seja, esse ano ainda, vai ocorrer um fenômeno raro: 3 eclipses lunares parciais no mesmo mês. Os ocultistas alegam que isso marca o retorno das noivas ao estado original, onde elas serão mais limitadas pelas regras da noite. Ou seja, elas vão ficar um pouco mais vulneráveis, né, na sua forma original quando foram transformadas pelo Drácula. Bom, existe também um fenômeno, né, um ritual chamado Ritual da Rosa Negra, né, que é um evento secreto que diz ocorrer a cada 111 anos. As noivas escolheram uma nova discípula para substituir a quarta sombra, uma vampira traidora que foi banida aí no ano de 1411, tá? Essa nova vampira se tornará o recipiente para o retorno completo de Drácula, não como homem, mas como uma espécie de entidade, que é o que ele sempre quis, né? Mas elas vão ter que fazer isso fora do tratado. Não sei como é que vai funcionar isso na sociedade vampírica, se elas vão realmente conseguir fazer isso, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aí. Você, bom, pode tentar esquecer, pode fingir que tudo isso aqui é apenas roteiro sombrio de YouTube, que é ficção. Mas as noivas não se importam com isso, tá? Elas existem porque você existe. Vivem do seu medo, da sua solidão, do seu desejo de se sentir especial. E sabe o que é mais assustador? Elas podem estar ouvindo você agora mesmo. Bom, você sonhou com 3 mulheres essa noite? Elas já sabem o seu nome. E se você chegou até aqui, ainda há tempo. Comenta abaixo. Eu vejo o reflexo delas para provar que ainda está do lado dos vivos. E lembre-se, o próximo vídeo pode ser sobre você. Inscreva-se enquanto ainda tem alma. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.